nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto da Igreja Batista Canaã. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, é o nosso desejo, a nossa oração. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 25, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Precisamos seguir a Jesus cada vez mais. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos viver na presença do Senhor dia após dia, porque o Senhor Deus cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele cura as nossas enfermidades, as nossas feridas emocionais, a nossa vida. Precisamos buscar a face do Senhor dia após dia. Vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia, pela manifestação da Tua graça, do Teu poder sobre nós, ó Deus. Receba a nossa gratidão, porque o Senhor nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Abençoe, Pai, esse culto, abençoe, Pai, tudo que será, ó Deus, feito durante esse culto, as músicas, a mensagem, o momento de oração, que seja tudo para a glória do Teu nome, ó Deus. Visita cada lar, cada família, cada pessoa nesse momento. Entra com providência na vida dos Teus filhos. Esteja, Pai, realizando maravilhas na vida dos Teus servos. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e receba, Pai, o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis.
terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Nesse mês estaremos trabalhando o tema Frutificando para a Glória de Deus com um testemunho contagiante. Estaremos estudando sobre a vida de alguns homens de Deus que fizeram a diferença no seu tempo, que deram um testemunho de fé. E a primeira personagem bíblica que eu quero mencionar, que eu quero estudar com vocês, é o apóstolo Paulo, um homem que foi importantíssimo para o crescimento do Evangelho, um homem que conseguiu pregar o Evangelho não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Autor aproximadamente de 1/3 do Novo Testamento, um homem que plantou diversas igrejas e seu testemunho foi contagiante. Quero falar sobre isso nesse momento. Testemunho contagiante, testemunho de Paulo, parte 1. Quero ler Atos capítulo 26. Na verdade, eu quero trabalhar todo o capítulo 26, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Vou ler a partir do versículo 16 a seguir. Atos capítulo 26, a partir do versículo 16, diz assim: Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te construir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Que Deus abençoe, que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Testemunho contagiante, testemunho de Paulo, parte 1. Testemunha é alguém que conta tudo o que viu e ouviu sobre um determinado acontecimento. Paulo foi um homem que se alegrava em falar sobre sua transformação de vida. Era uma pessoa que, antes de conhecer a Cristo, era uma e outra totalmente diferente a partir do momento que ele conheceu a verdade que o libertou de todo o engano, da sua vaidade pessoal, do seu orgulho. Então houve transformação verdadeira. Então ele falava sobre Jesus, sobre o que Jesus Cristo tinha feito em sua vida, dando seu testemunho de fé. O texto lido de Atos capítulo 26 fala da defesa de Paulo perante o rei Agripa. A partir do versículo 1 até o final, versículo 32, todo o capítulo 26 de Atos trata sobre isso, a defesa de Paulo perante o rei Agripa. E aqui entra algumas personagens desse capítulo. Eu não li todo o capítulo porque é longo, mas eu quero destacar aqui algumas personagens do texto. A primeira é Festo. Ele era governador da província romana da Judéia entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, na condição de procurador durante o reinado de Nero. Nero era o imperador de Roma. Berenice era filha de Agripa I, que foi também o rei. Agripa aqui, que o texto trata, era o Agripa II, filho de Agripa I, o rei Agripa II. Era filho de Herodes Agripa I e bisneto de Herodes o Grande. Foi diante dele e da sua irmã Berenice que Paulo, o apóstolo Paulo, fez sua defesa em Cesareia, nesse texto de Atos capítulo 26. Agripa II morreu em Roma no ano 100 depois de Cristo, no terceiro ano do imperador Trajano. Outra personagem que aparece aqui é César. Paulo apela para fazer a sua defesa no tribunal de César, em Roma. O Império Romano naquela época predominava. Então, aprendemos através de pesquisas, de estudos, que na verdade o imperador era Nero naquela época. O César do tempo do aprisionamento de Paulo era Nero, o qual foi imperador do Império Romano, de 54 a 68 depois de Cristo. Nero era o trineto de Augusto, por meio da sua mãe.
foi adotado por Cláudio, o imperador anterior, e ele tornou o herdeiro do trono. Podemos aprender aqui algumas lições sobre testemunho de Paulo, testemunho contagiante de Paulo. A primeira lição é a gratidão de Paulo em um contexto de adversidade. Podemos ver isso nos versículos 2 e 3 de Atos capítulo 26. Paulo está grato a Deus pela oportunidade que o Senhor lhe deu de fazer a sua defesa perante o rei Agripa e também pela oportunidade que Deus lhe concedeu de poder pregar a palavra de Deus ao rei e às autoridades que ali estavam naquele dia do seu julgamento. Paulo não estava vivendo os melhores dias da sua vida. Pelo contrário, estava enfrentando dias difíceis. Estava preso, acusado de pregar e dizer que Jesus havia morrido, mas ao terceiro dia ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Encontramos sobre isso em Atos capítulo 25, versículo 19. A perseguição começou liderada possivelmente pelos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E como Paulo estava pregando que Jesus havia ressuscitado, vencido a morte, e que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento, começa ali uma perseguição a ele, liderado pelos saduceus, mas também por fariseus, por escribas. Muitos judeus estavam envolvidos. Mas mesmo preso, injustiçado pelos judeus, correndo risco de morte, ele estava grato a Deus. Grato por servir ao Senhor. Grato por fazer a sua defesa perante o rei Agripa. Grato pela oportunidade que Deus lhe deu de testemunhar de Cristo às autoridades constituídas da época, naquele tribunal. Então aprendemos aqui que gratidão é algo que não pode, não deve faltar em nossas vidas. Gratidão não depende das circunstâncias que estivermos vivendo. Precisamos ter sempre gratidão no nosso coração. Mesmo enfrentando os dias difíceis, os dias maus, de provação, de tribulação, Paulo, ele está grato a Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Deus estava no controle da sua vida. Então aprendemos aqui que precisamos buscar em nossa vida, no nosso coração, a presença do Senhor para sermos gratos a Ele em todos os momentos e em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então Paulo dá o seu testemunho de fé, tendo gratidão no seu coração, mesmo enfrentando adversidades, lutas na sua vida, ele é grato a Deus. Segunda lição que aprendemos aqui sobre esse testemunho de Paulo é sobre a defesa da sua fé. Testemunho contagiante de Paulo, ele defendeu a sua fé com veemência, com entusiasmo, com disposição. Podemos perceber isso nos versículos do 4 ao 8 de Atos capítulo 26. Paulo faz a sua defesa de fé. Ele fala quem ele era antes de conhecer a Cristo, e ele fala quem ele é naquele momento após conhecer a Cristo. E quando nós olhamos para o texto e para outros textos que nos ajudam também a compreender mais um pouquinho sobre a vida de Paulo, por exemplo, Filipenses capítulo 3 vai tratar sobre isso. Aprendemos que Paulo,
antes da sua conversão, ele era perseguidor da igreja. Era uma pessoa que contribuiu para a perseguição da igreja. Lá em Filipenses 3, o próprio Paulo, escrevendo essa epístola, ele fala que ele era judeu, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele era fariseu, era mestre, rabi, fora educado aos pés do famoso Gamaliel, o maior mestre que existia naquela época. Era perseguidor da igreja e observador da lei de forma rigorosa. O texto diz que quanto à lei ele era irrepreensível. Humanamente falando, tudo isso que era lucro para ele antes de ele conhecer a Cristo, a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele o considerou como perda por amor de Cristo. Ele renunciou todas essas coisas por amor de Cristo, porque ele entendeu que tudo o que ele estava fazendo estava errado. Ele precisava de transformação, de mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração. Ele não podia mais ser um empecilho para o crescimento do Evangelho, não podia mais ser um perseguidor da igreja. Pelo contrário, ele tinha que ser um pregador da palavra, tinha que testemunhar, testificar de Jesus para as pessoas que precisavam da graça e da misericórdia do Senhor. Então, a partir do versículo 11 de Atos capítulo 26, é interessante. Paulo diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Paulo está dando seu testemunho perante o rei Agripa. Está falando quem ele era antes de conhecer a Cristo. E ele diz aqui em alto e bom som que ele castigava os cristãos. E aí o texto diz: obrigando-os até a blasfemar. Ele obrigava os servos do Senhor, os discípulos do Senhor, a blasfemar. Paulo fala que tinha recebido, versículo 10, tinha recebido autorização dos principais sacerdotes para prender os santos, os cristãos. E na maioria das vezes ele dava o seu voto para que eles fossem mortos. E aí no 11 ele diz que muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse era Paulo, antes de ele conhecer a Jesus. Antes de ele conhecer a esperança que é Jesus. Todas as tribos de Israel aguardavam o cumprimento das profecias messiânicas. Após o cumprimento dessas profecias, os judeus mais conservadores não aceitaram, eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. O versículo 12 trata sobre isso. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi a voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo relata aqui que era um perseguidor da igreja. Era um fariseu que se alegrava em prender, em maltratar e até mesmo matar os servos do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Mas a partir desse encontro de Saulo com Jesus, sua vida foi mudada, sua vida foi transformada. E aqui ele, em alto e bom som, diante do rei Agripa, do governador Festo, de Berenice, que era a irmã do rei, e de todos que ali estavam naquele tribunal, Paulo faz sua defesa de fé. Ele diz que Jesus, que apareceu para ele no caminho de Damasco, essa luz que é Cristo brilhou ao redor dele, e ele caiu por terra, e naquele momento ele entendeu que ele precisava ser um pregador da palavra e não um perseguidor do evangelho, porque Jesus o questionou perguntando por que ele lhe perseguia. E a partir daquele momento, Saulo foi transformado pelo poder de Jesus. Louvado seja Deus. Então ele faz a sua defesa de fé em alto e bom som. Mas aprendemos em terceiro lugar, aqui sobre a conversão de Paulo pela dor. Ele se converteu pela dor. O saudoso pastor Eliseu da Silva Teófilo sempre dizia que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Aquele que não entrega a vida a Jesus por amor, vem pela dor. E eu espero que todos aqueles que estão assistindo esse culto nesse momento já tenham entregado a sua vida a Jesus por amor, porque pela dor é muito mais difícil, é complicado quando alguém se converte pela dor. Paulo não se converteu por amor, se converteu pela dor. Ele tinha outros projetos. Ele queria perseguir a igreja, prender e matar os cristãos que encontrasse no caminho de Damasco. Foi com aquele objetivo que ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes. Porém, Deus mudou os seus planos, Deus mudou os seus projetos, Deus mudou a sua vida, Deus mudou o seu destino. A partir do momento que a luz apareceu ao redor dele, aquela luz mais resplandecente do que o sol, o texto diz que tanto Paulo quanto os seus companheiros caíram por terra. Todos caíram por terra diante de Deus. Todos caíram por terra diante de Deus. E o Senhor questionou naquele momento: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus queria ouvir da boca de Saulo qual era o motivo daquela perseguição. E aí Jesus diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não adianta você se revoltar contra mim, porque eu sou o Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, eu sou o Messias prometido. Eu sou o Salvador do mundo. Não adianta você se revoltar contra mim, não adianta você perseguir os meus filhos, os meus servos, os meus discípulos. Você não irá vencer, você não irá superar. E aí naquele momento Paulo entendeu que era Jesus e que ele precisava entregar sua vida a ele. Em Atos capítulo 9 nós encontramos a narrativa que fala da conversão de Saulo. E Saulo está narrando exatamente essa experiência que ele teve lá em Atos capítulo 9 com Jesus, para o rei Agripa e para todos aqueles que estavam no tribunal naquele dia. Lá em Atos 9, os versículos 8 e 9, o texto diz: seus companheiros de viagem o levantou na terra, e Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Conversão de Paulo pela dor. Se antes ele era guiado pela seita dos fariseus,
pelo ódio, pelos seus próprios desejos, pela vingança. A partir daquele momento, ele começou a ser guiado pela mão de Deus. Quando ele se levantou, guiado pelas mãos dos seus companheiros, Deus estava dizendo para Paulo naquele momento: a partir de agora é eu que vou te guiar. Você vai fazer o que eu quero. Você não vai mais fazer aquilo que tu queres. Não vai mais ser guiado pelo ódio, pela vingança, pela perseguição. Você vai ser guiado por mim. E então ele ficou 3 dias sem ver. E durante aqueles 3 dias ele não comeu e nem bebeu. O Senhor Jesus estava ensinando para ele que a partir daquele momento ele tinha que viver na dependência do Senhor. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Eu creio que Deus continua agindo na vida dos seres humanos. Deus quer buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. Deus quer guiar a vida de todos aqueles que estão afastados da sua presença. Então permita que, de fato, Jesus seja o Senhor da sua vida, o Senhor proprietário, Senhor que te guia, que te orienta. Então, Paulo começa uma nova vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. Seus olhos espirituais foram abertos naquele dia. Paulo então foi guiado para a casa de um homem chamado Ananias, um servo de Deus, e Ananias então orou por ele para que ele recuperasse a sua visão. E Ananias começou a instruir o apóstolo Paulo a andar no caminho do Senhor, a fazer a vontade de Deus, a ser reto aos olhos do Senhor, a ser uma nova criatura. Mas o que me chama a atenção é que em Atos capítulo 9, versículo 20, diz que logo depois Paulo pregava nas sinagogas afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, aquele que era perseguidor do Evangelho, agora estava pregando que Jesus era o Messias prometido. Nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos dar o nosso testemunho de fé, de conversão, de mudança de vida, de mudança de mente. Jesus quer mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante. Você precisa permitir que Ele seja de fato o Senhor da sua vida, que Ele possa guiar seus passos dia por dia. Em quarto lugar, Paulo se torna ministro e testemunha de Jesus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Essa transformação vem dos céus, vem do alto. Alguém que perseguia a igreja, alguém que maltratava os servos de Deus, e agora era um pregador do Evangelho, era um ministro de Cristo. Aleluia! Deus continua realizando maravilhas. Deus tem chamado mais pessoas para a sua seara. De repente, Deus está tocando no seu coração nesse momento para você também ser um ministro de Cristo, para você ser uma testemunha viva de Cristo aos confins da terra. Deus chama Paulo para ser ministro do Evangelho. Encontramos esse ensinamento aí a partir dos versículos que eu li, a partir do versículo 16. Ele firmou seus passos, seus pés, e o Senhor Jesus se revelou a ele dizendo que havia lhe aparecido para o constituir ministro e testemunha, tanto daquelas coisas que ele tinha visto, mas de outras coisas que Jesus ainda iria lhe revelar.
Ministro do Evangelho é aquele que leva a mensagem de Cristo, que prega, que semeia as boas novas de salvação. Se antes Paulo semeava o ódio, a perseguição, a tortura, a morte, a partir desse momento, a partir do momento da sua conversão, ele começou a semear a paz, a esperança, amor, a vida, a salvação. Louvado seja Deus. O ministro do Evangelho semeia coisas boas, semeia a paz, semeia a esperança, semeia um Evangelho que salva, que transforma, que muda a vida, que muda comportamento, temperamento. Precisamos ser ministros do Evangelho. Mas além de ministro, ele era também testemunha. Testemunha é alguém que conta tudo o que viu e ouviu. Ele começou a contar sobre sua experiência de transformação, seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Os 3 dias sem ver, comer e beber. Transformação do seu coração, da sua alma, da sua vida. Quando os apóstolos foram presos e ameaçados pelos judeus em Atos capítulo 4, eles disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. Então, testemunha de Cristo é aquele que fala da sua experiência que teve com Cristo. Nós não podemos deixar de testemunhar, não podemos deixar de relatar as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Quem éramos e quem somos hoje. Então precisamos ser testemunha de Jesus. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder e descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo entendeu isso. Entendeu que além de ser ministro, ele precisava ser testemunha de Jesus. Deus o havia enviado aos gentios com uma grande missão: abrir os olhos daquelas pessoas para que eles se convertessem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que eles recebessem a remissão dos pecados. E aí Paulo tinha que cumprir a sua missão, tinha que ser de fato ministro do Evangelho, tinha que ser testemunha viva de Jesus, por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele andasse. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para você também ser um ministro, uma ministra de Jesus, uma testemunha viva de Jesus, por onde você for. Em quinto lugar, aprendemos aqui a quinta lição sobre esse testemunho de Paulo, o testemunho contagiante de Paulo, é sobre a visão dos céus. Ele recebeu a visão do alto, a visão de Cristo, versículos 19 ao 23 do texto que eu li. Paulo não tinha mais uma visão terrena, apenas uma visão terrena. Sua visão agora era a visão celestial, vinda do alto, vinda do Todo-Poderoso. Ele não podia ser desobediente àquela visão. Tinha que cumprir os propósitos de Deus. Nós precisamos também cumprir os propósitos de Deus. Deus nos chamou com uma missão. Deus colocou em nós uma visão. E nós precisamos ter essa visão dos céus, essa visão celestial. Por causa da sua visão, ele imediatamente começou a pregar em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e também aos gentios, para alcançar aquelas pessoas que precisavam da graça e da misericórdia de Jesus. O conteúdo da sua mensagem era arrependimento dos pecados, abandono dos mesmos e fé verdadeira em Cristo. Era o conteúdo da mensagem de Paulo.
Foi exatamente por esse motivo que os judeus se levantaram contra ele, o prendeu e tentavam matá-lo. Deus o socorreu e ele permanecia firme até naquele momento, dando testemunho de Cristo, tanto a pequenos, afirma ele na sua palavra, quanto a grandes, sobre as mensagens dos profetas, dos apóstolos a respeito de Jesus Cristo, que ele iria padecer, mas ressuscitaria dentre os mortos e anunciaria luz aos gentios. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Precisamos ter a visão dos céus, a visão celestial, a visão de Deus. Precisamos buscar cada vez mais a direção do Senhor em nossas vidas, para vivermos conforme a vontade de Deus dia após dia. Sexto e último lugar, testemunho contagiante, testemunho de Paulo, parte 1. Aprendemos aqui também sobre os fundamentos da fé para alcançar as autoridades constituídas. Versículos do 24 ao 32. Paulo estava fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, e na defesa ele dá o seu testemunho de fé, de transformação, aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. E naquele momento Festo percebeu que Paulo havia aproveitado aquela oportunidade para evangelizar o rei Agripa, para evangelizar a Berenice, a irmã do rei, para evangelizar todos aqueles que estavam no tribunal naquele dia. E aí nós encontramos, num determinado momento, Festo se levantou para interromper a defesa de Paulo, o discurso de Paulo, a pregação de Paulo naquele dia, porque Festo percebeu que ele aproveitou aquela oportunidade. Encontramos a partir do versículo 24, vale a pena a gente conferir de novo. Diz assim: dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. No fundo, Festo sabia que Paulo estava falando a verdade, mas ele não queria que Paulo evangelizasse aquelas pessoas. Não queria. Paulo fundamenta a sua defesa, o seu discurso na Bíblia, para ganhar aquelas autoridades constituídas. Ele fala das profecias dos profetas, falando sobre o Messias, sobre Jesus. Ele fala do seu testemunho de fé, do encontro que ele teve com Jesus, 3 dias sem ver, comer e beber. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando Festo o interrompeu, dizendo que ele estava louco, que as muitas letras o faziam delirar, ele responde respeitosamente ao governador, dizendo: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Naquele momento ele volta a sua palavra para o rei Agripa. E vale a pena a gente conferir novamente os versículos 26 e 27, quando Paulo dirige a sua palavra ao rei, dizendo o seguinte: porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ou seja, tudo o que eu estou dizendo é verdade. O rei sabe disso, ele está aqui, ele sabe. Tudo é do conhecimento do rei. E a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido.
acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ele pergunta ao rei e ao mesmo tempo ele responde: bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei Agripa, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Louvado seja Deus! Um homem que aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho para as autoridades constituídas, para dizer que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador do mundo. Paulo alcançou o seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Pregar o Evangelho para todos daquele tribunal, para que todos conhecessem sobre a verdade, para que todos recebessem a verdade. E a verdade era Jesus. E é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo, Salvador das nossas vidas. E por pouco, Paulo não conseguiu fazer com que o rei se convertesse naquele dia. Mas a mensagem foi pregada, foi proferida. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Eu creio que a semente que ali foi lançada, não apenas ao coração do rei Agripa, mas de todos que ali estavam, eu creio que essa semente gerou frutos. Precisamos testificar, precisamos testemunhar de Jesus cada vez mais. Termino dizendo que o mundo precisa ouvir sobre testemunho como esse, testemunho contagiante, testemunho transformador. Paulo foi corajoso, ele não perdeu a oportunidade, mesmo estando preso, mesmo estando com uma sentença sobre ele, sentença de morte, mas ele aproveitou aquela oportunidade, ele foi corajoso, ousado, para defender a sua fé em meio àquela perseguição que ele enfrentava. Ele tinha convicção daquilo que ele acreditava, no Deus Todo-Poderoso. A sua fé era uma fé contagiante, era uma fé inabalável, era uma fé transformadora. Precisamos buscar cada vez mais a presença do Senhor, a face do Senhor, testemunhar de Jesus dia após dia e fazermos a diferença por onde nós formos, por onde nós andarmos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser.
mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. Firme nas promessas